Sejam bem-vindos a mais uma temporada da nossa série Aprenda Mais. E essa semana nós vamos falar sobre altar e púlpito. E para isso nós vamos mergulhar na Antiga Aliança, entendendo o que é o altar, sua localização, conhecendo mais sobre o tabernáculo. Depois nós vamos mergulhar na Nova Aliança, entendendo qual é a revelação do Senhor acerca do tabernáculo, do altar. E finalizar no terceiro episódio com essa relação do altar nos dias de hoje. Existe diferença entre altar e púlpito? Eu sou o pastor Renato e você é o meu convidado para mergulhar nesse estudo e aprender mais sobre esse tema. Vamos lá, né? Mergulhar em mais uma jornada de conhecimento. Você já é inscrito em nosso canal? Se ainda não, aproveite, se inscreva agora, ative aqui o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Compartilhe esse material com outras pessoas. O objetivo do Aprenda Mais é que seja uma faculdade em pequenas doses para levar até você conhecimentos sobre determinados temas. E nessa semana nós temos o desafio de falar sobre altar e púlpito. Bom, para nós entendermos sobre altar, nós precisamos ser levados à Antiga Aliança e compreendermos a importância do que foi o tabernáculo, porque ali estava localizado o altar. O Senhor dá ordem a Moisés. Veja o que diz Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Olha que curioso essa ordem do Senhor. Construa um lugar, porque ali eu vou habitar. Essa palavra tabernáculo, ela vem do hebraico miska, que quer dizer moradia, ou tenda da congregação. Um lugar de adoração utilizada pelos israelitas durante toda a sua peregrinação no deserto. Olha o que diz em Êxodo capítulo 29, 42 e 43. De geração em geração, esse holocausto deverá ser feito regularmente à entrada da tenda do encontro, diante do Senhor. Nesse local, eu os encontrarei e falarei com você. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será consagrado para minha glória. A tenda do encontro, a tenda da congregação, o tabernáculo, era o lugar onde o Senhor desceria para falar com Moisés e com os israelitas, para dar as instruções acerca da movimentação que o Senhor desejaria para o povo naquele momento. Também era chamado de tenda do testemunho, porque ali eram guardadas as tábuas da lei. Mais tarde, o tabernáculo passou a ser conhecido como a casa do Senhor. O tabernáculo ele era carregado, montado e cuidado pelos levitas. E existia uma divisão desse tabernáculo. Observe nessa foto a estrutura do tabernáculo. Existia uma área exterior e uma área reservada. Nesse lugar reservado ficava o lugar santo e o lugar santo dos santos. Quero te convidar a gente mergulhar em cada um desses lugares e entender os utensílios que existiam ali. No lugar exterior, no átrio exterior, estava ali um utensílio chamado a bacia de bronze. Êxodo 38, verso 8, nos diz: fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. A bacia de bronze era o local onde os sacerdotes lavavam as suas mãos, faziam higiene antes de entrar na tenda da congregação. E era importante esse ritual naquele momento para que, inclusive de forma física, pudesse haver uma limpeza para estar naquele lugar onde o Senhor se manifestaria. Isso é curioso porque, inclusive nos dias de hoje, existem locais, santuários de diversas religiões que é necessário que antes que você adentre ao templo, seja feita uma higiene no seu corpo. No átrio exterior existia também o altar do sacrifício. Os pecadores não podiam entrar diante da presença do Senhor. Eles tinham que antes oferecer um sacrifício pelos seus pecados. Esse altar ele foi desenhado para queimar esse sacrifício. O altar foi construído de madeira oco e coberto de bronze. Vamos ver Êxodo capítulo 27, 1 a 8. Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado com 2 metros e 25 centímetros de largura e 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada uma das 4 cantos.
formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, os utensílios para recolher bronze, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para a carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque abaixo da beirada do altar, da maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acácia para o altar e revista-as de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas, 2 dos lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme foi-lhe mostrado no monte. Vamos agora para a parte interna do santuário. Existiam 2 recintos dentro da tenda. O primeiro recinto se chamava Lugar Santo. Ali estavam o altar do incenso, a mesa com os pães da proposição e o candelabro de ouro. No Lugar Santo, os sacerdotes adentravam todas as manhãs para queimar incenso, e no crepúsculo da tarde acendiam as lâmpadas. Um outro utensílio muito importante do Lugar Santo era a mesa da proposição. Êxodo 25, verso 23. Faça uma mesa de madeira de acácia com 90 centímetros de comprimento, 45 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revistas de ouro puro e faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça também ao seu redor uma borda com a largura de 4 dedos e uma moldura de ouro para esta borda. Faça 4 argolas de ouro para a mesa e prenda-as nos 4 cantos dela, onde estão os seus 4 pés. As argolas devem ser presas próximas da borda para que sustentem as varas usadas para carregar a mesa. Faça as varas de madeira de acácia, revestindo-as de ouro, com elas se carregará a mesa. Faça de ouro puro os seus pratos e o recipiente para o incenso, as suas tigelas e nas bacias nas quais se derramam as ofertas de bebida. Coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Sobre esta mesa eram colocados 12 pães, uma para cada tribo. Era colocado em todo o Shabat e só Arão e os seus filhos podiam comer. Existia ainda um outro utensílio chamado candelabro de ouro. Êxodo 25, verso 31. Faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 do outro. Haverá 3 taças com formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão e flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem a frente dele. Seus cortadores de pavio e seus apagadores serão de ouro puro. Com 35 quilos de ouro puro façam o candelabro e todos esses utensílios. Tenham cuidado de fazê-lo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Existia ainda o altar de ouro ou altar de incenso. Êxodo 30, capítulo 1. Faça um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Revista de ouro puro a parte superior, todos os lados e as suas pontas. Faça uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro de cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustentem as varas utilizadas para carregá-lo, e use madeira de acácia para fazer as varas e reviste-as de ouro. Coloque o altar em frente do véu, que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com ele. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Existia ainda o incenso, Êxodo capítulo 30, verso 34 a 38. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes especiarias: bálsamo, ônica, gálbano, incenso puro, todas as quantidades iguais, e façam incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. Existia ainda o elemento, o óleo da unção, Êxodo capítulo 30, verso 22. Em seguida o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida,
a metade disso, ou seja, 3 kg de canela, 3 kg de cana aromática, 6 kg de acácia com base no peso padrão do santuário e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumaria. Este óleo será sagrado para as unções. Nós temos um aprenda mais específico sobre o óleo da unção, que você pode aprender mais sobre isso. Esse óleo ele era usado apenas por sacerdotes, para ungir outros sacerdotes, ungir o templo e objetos que estavam ali no templo. E o segundo lugar é chamado Santo dos Santos. Ali estava a Arca da Aliança. No Santo dos Santos adentravam apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, para apresentar ao Senhor o sacrifício de todo o povo. Esse dia é chamado Dia da Expiação. Levíticos capítulo 16, verso 2 e 3. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deve entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Dentro da arca, o Senhor ordenou a Moisés que colocassem as tábuas da lei, o vaso de ouro contendo o maná e a vara de Arão que floresceu. Hebreus 9, 2 a 7 dá detalhes sobre isso. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estava o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por detrás do segundo véu, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Eu quero chamar a sua atenção nos detalhes, no cuidado do Senhor com cada utensílio do tabernáculo para aquele momento. Note ainda que todas as estruturas eram móveis, preparadas para serem carregadas de um lugar para o outro. O povo estava no deserto e esse local, o tabernáculo, era o local escolhido para que o Senhor se apresentasse a ele, falassem a eles e dessem a direção de tudo aquilo que precisaria ser feito. Hoje nós ficamos por aqui e no próximo episódio nós vamos pegar cada elemento, cada utensílio desse do tabernáculo e fazer uma relação direta com o que é cada elemento desse na nova aliança. Fica comigo!